Então, agora gravando, boa noite de novo para vocês. Hoje, 4 de outubro, última aula antes da prova, e a gente vai fazer revisão da matéria. Vamos fazer aula online hoje, certo? Então, eu vou projetar aqui os nossos materiais de aula. Até bom, porque eu não consegui projetar muita coisa para vocês esse semestre, porque sem projetor. E vamos passar de novo pela nossa matéria, certo? Eu enviei os materiais para vocês no WhatsApp, certo? Sim, professor. Tá legal. Então, são os mesmos que eu mandei para vocês que a gente vai usar essa noite. Então, estou aqui ó, com o PDF aberto de todas as aulas que a gente teve esse bimestre. Esse bimestre a gente estudou principalmente as regras do contrato de trabalho da CLT. E no bimestre que vem a gente vai estudar outras formas de contratação de mão de obra. Vamos mexer com trabalho autônomo, estágio, aprendiz, alguns tipos de contrato específico também. Aí a quantidade de assuntos que a gente vai tratar vai depender da quantidade de aulas que vamos ter, que pelo calendário não serão muitas, né? A gente tem aí 2 feriados, mais a semana acadêmica pela frente. Então, outubro vai ser um mês com poucas aulas, mas a gente tem ainda um tempo aí considerável para conseguir trabalhar o nosso conteúdo, tá certo? Então, a gente começa hoje aí, vamos aí fazer nossa revisão. Quanto à prova, são 10 questões objetivas, né, de alternativa, uma questão escrita, nada que a gente não tenha tratado em sala de aula, a prova está tranquila, desde que vocês estudem, não vamos ter grandes problemas, tá certo? Eu costumo fazer na semana seguinte à aula a vista da prova a gente vai corrigir questão por questão, tópico por tópico da matéria, já serve de revisão, porque aí eu vou ver ali o desempenho de vocês nas questões. Se uma só pessoa erra a questão, provavelmente foi uma confusão ou uma falta de estudo. Se todo mundo erra uma questão, é porque eu preciso explicar de novo. Então, já costumo tabular os resultados das minhas provas. Eu tenho ali mais ou menos o percentual de acertos dela, né? Tanto na turma de vocês quanto na outra. E aí eu consigo revisitar os tópicos depois para a gente resgatar aquilo que não foi aprendido. Então, não guardem grandes preocupações quanto à prova. Eu acredito que eles vão sair bem, mas é uma oportunidade aí para estudar mais uma vez a matéria. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para isso aqui, não vou precisar. Fecha. Isso aqui. Vamos na aula 6. Cadê a aula 1? 9, 10, 8, 7. Aulão, isso. Então a gente começou o curso pelo começo, né? Começou o curso tratando do que é direito do trabalho. Trabalhei ali com a definição do professor José Cairo Júnior. Se eu não me engano, eu até ditei isso para vocês em sala, né? Que o ramo do direito do trabalho é um ramo do direito composto por regras e princípios sistematicamente ordenados que regulam a relação de trabalho subordinada entre empregado e empregador, acompanhado de sanções para as hipóteses de descumprimento dos seus comandos. Então, tudo que a gente estudou esse bimestre está dentro desse conceito aqui. O trabalho é um ramo autônomo dentro do direito. A gente poderia entender que é só um contrato e que isso poderia estar até regido pelo direito civil, só que o direito, por entender que a relação de trabalho ela é muito importante, e é importante porque, principalmente quando a gente fala de relação de emprego, a gente está falando de um tipo de contrato de onde as pessoas tiram a sua única fonte de renda, de onde tiram o seu sustento, e de um contrato que é, por definição, desigual entre o trabalhador que aluga sua força de trabalho e o empregador que paga por essa força de trabalho, porque o empregador tem o poder de mando. Então, a gente tem um ramo do direito todo especial e todo focado na regulamentação e no controle das relações de trabalho, visando
ordenar isso, visando trazer alguma equidade nas relações trabalhistas e visando proteger a mão de obra para que essa, na medida em que precisa do trabalho para sobreviver, não caia em situações de exploração ou de até semi-escravidão, tá certo? E o ramo do direito do trabalho, ele também traz uma série de punições e de penalidades a serem aplicadas tanto a empregadores quanto a empregados. A gente estudou isso aí durante o bimestre, né? Das penalidades aplicáveis pelo empregador ao empregado e das penalidades que as empresas que descumprem o direito do trabalho podem sofrer. Então, esse foi o nosso tema do bimestre. Quando a gente fala, né, que o direito do trabalho ele é sistematicamente ordenado, todo o direito brasileiro ele funciona dentro de um sistema de hierarquia de normas. Então, toda a nossa legislação, ela parte de uma Constituição, que é a lei maior do país, que é o código, vamos dizer, o regulamento das relações jurídicas no Brasil, e a partir desse regulamento a gente vai encontrar leis que aplicam essa Constituição, na medida em que não aplicam, elas não são válidas e têm a sua validade afastada pelo Poder Judiciário. Então, a Constituição Federal trata de trabalho em diversos pontos, né? O ponto principal e onde a gente tem a previsão dos direitos trabalhistas é no subtítulo dos direitos sociais, que está ali entre o artigo 6º e o artigo 11. Então, tudo aquilo que a gente conhece por direito trabalhista, a jornada de trabalho, pagamento de horas extras, pagamento de adicionais, fundo de garantia, seguro-desemprego, proteção do trabalho do idoso, do menor, da gestante, salário mínimo, tudo isso está previsto na Constituição. Como é um direito social, a teoria constitucional entende que esses direitos são as chamadas cláusulas pétreas, eles fazem parte das chamadas cláusulas pétreas. Pétrea que vem de pedra, é uma cláusula, é uma regra da Constituição que está gravada na pedra e que não pode ser modificada, pelo menos se essa modificação visar reduzir o acesso ao direito. A gente viu muita discussão, principalmente na época da reforma da CLT, sobre a supressão, sobre o fim de direitos trabalhistas. E esses direitos trabalhistas não podem ser suprimidos por regulações da CLT, porque eles não estão previstos na CLT, eles estão previstos na Constituição e o legislador não tem poder para mexer. Então, ninguém nunca, pelo menos não enquanto tivermos a Constituição de 88, vai poder mexer em férias, 13º, fundo de garantia, salário mínimo, essas coisas fazem parte da ordem jurídica brasileira e vão continuar fazendo, pelo menos aí pelos próximos anos. A gente tem ainda, no nosso direito trabalhista, a nossa principal lei trabalhista, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, de 1943. E essa lei, ela tem a origem dela lá no regime de Getúlio Vargas. Quando você fala o nome de um político que já é nome de avenida, é porque você está falando de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, né? Então, a gente tem essa lei lá oriunda do Getúlio Vargas, isso vem de 1943, então é uma lei que já tem 53, 63, 73, 83, 93, 2003, 2013, ela tem quase 80 anos, tem 79 anos. Ela foi promulgada no dia 1º de maio de 43, no estádio do Vasco, estádio de São Januário, que na época era o maior estádio do Brasil, no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Tem gente entrando na aula, peraí. Isabela. Oi, Isabela, boa noite, bem-vinda. Boa noite, professor. Opa. E essa lei, ela surge num contexto histórico de um país predominantemente agrário, que tinha algum trabalho urbano, principalmente industrial, nas grandes cidades, e por grande cidade no Brasil da década de 40, a gente está falando basicamente de Rio e São Paulo, e esse trabalho urbano era realizado por imigrantes.
E qual que é a importância disso? A importância é que o Brasil, quando começa a se desenvolver, e havia um projeto do governo do Getúlio em modernizar o país, esse desenvolvimento passa pela industrialização do Brasil. Para você industrializar o Brasil, seria necessário trazer a mão de obra rural para as cidades. E para você elaborar esse tipo de movimento social, seria importante a criação de uma legislação trabalhista que protegesse e que regulamentasse esses contratos de trabalho. Até então, o governo federal não tinha grande interesse em regulamentar contrato de trabalho por dois motivos. Primeiro, porque ele não tinha meios para tratar das relações trabalhistas agrárias, porque o Estado não tinha estrutura para se fazer presente no interior. E nas capitais, o trabalho industrial era feito por estrangeiros, esses estrangeiros não eram cidadãos brasileiros, e o governo então não se importava muito com o que acontecia com eles. Na medida em que o Brasil começa a se industrializar, na medida em que o Brasil começa a se transformar no Brasil que a gente conhece hoje, o Estado passa a se preocupar com isso. O governo do Getúlio Vargas, ele tinha uma influência bem forte, principalmente ali no Estado Novo, né? No fascismo italiano. Quando a gente fala de fascismo, vem muito a questão da guerra e da aliança dos fascistas com os nazistas. A orientação fascista do governo brasileiro da época tinha muito a ver com aquilo que o Benito Mussolini entendia pelo funcionamento do Estado e da gestão da relação entre proletários e capitalistas. Então, o fascismo basicamente era um regime que controlava a sociedade, organizando as classes sociais em grandes corporações e em grandes grupos, e aí ele ditava o funcionamento desses grupos. O fascismo basicamente era um regime sindical. Então, Getúlio, inspirado por essa ideologia, ele queria proletarizar a população brasileira, que era agrária, e ele queria exercer o poder controlando os sindicatos de trabalhadores que se formariam a partir dessa industrialização. O Getúlio deu passos importantes nessa industrialização do Brasil, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, quando nós declaramos apoio aos aliados, né, aos Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética, contra o eixo da Alemanha e da Itália fascista. E ele fez isso também porque o Brasil foi atacado na guerra pela Alemanha, mas ele fez isso em troca de financiamento e recursos americanos para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil era um país que tinha extração de minérios, tem até hoje, né? A Vale é uma das grandes empresas brasileiras, mas nós não tínhamos siderurgia para produzir ferro e aço em quantidade suficiente para fomentar a nossa indústria. Com o apoio brasileiro à guerra, nós recebemos, entre aspas, de presente, recurso e conhecimento para construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, lá em Volta Redonda. Com isso, passamos a ter grandes indústrias, especialmente indústria automobilística, e a partir daí a gente estruturou o nosso modelo de Estado e de nosso modelo econômico nos próximos anos. Problema: a CLT foi pensada, então, para um país agrário e para um país orientado para a relação entre empregados e empregadores, ordenada a partir dos sindicatos. Isso aconteceu 80 anos atrás. De 80 anos para cá, mudou muita coisa. A gente saiu desse regime do Estado Novo, entrou na redemocratização, a urbanização se tornou um fato, o comércio e os serviços aceleraram junto com isso, e nós seguimos com uma legislação voltada à organização industrial do trabalho. Veio o regime militar, uma visão mais tecnocrática, mais planejadora, mais centralizadora de Estado, e nós seguimos com a legislação da década de 40. Veio a redemocratização, o Brasil se desindustrializou com a abertura da economia, e nós seguimos com a legislação de 43. Veio a internet, veio a economia atual, até a desconstrução de conceitos como posto de trabalho, local de trabalho. E
nós seguimos com a legislação de 43. Então, a CLT ela passou a se tornar não só uma legislação protetiva, mas também um problema, porque ela é, e se vocês pegarem um dia para ler a CLT, vocês vão perceber, um documento voltado para a organização do trabalho de fábrica. Posto de trabalho, o horário, regras de funcionamento, regras de fiscalização, que muitas vezes não se aplicam mais para a economia de hoje. A indústria no Brasil hoje ela pega menos de 10% do PIB. Já foi quase 50%. Então, essa legislação ela já passou por centenas de reformas, e a gente teve uma reforma grande no ano de 2017, a maior reforma que a CLT viveu, visando trazer essa legislação um pouquinho para o tempo presente, trazer essa legislação um pouquinho para as práticas que o mercado já vivencia hoje. Né? Deixa eu voltar aqui para o slide, cadê? Então, a reforma foi a alteração da CLT de número 186, eu me dei o trabalho de contar, né? E até por isso que eu, inclusive, mudei o meu curso, né, de legislação trabalhista, porque quase 60% dos contribuintes da Previdência Social não trabalham em regime de CLT. 75% da população economicamente ativa não trabalha no regime da CLT. E nós temos ainda, esses números são antigos, diminuiu, hoje são cerca de 9 milhões de desempregados que não trabalham na CLT. Então, a CLT não é a realidade trabalhista para a maior parte da população. Nós temos vários outros regimes de trabalho que são importantes. E a CLT hoje ela é entendida de uma maneira bem diferente daquela com a qual ela foi pensada pelo Getúlio Vargas. E isso levou à reforma trabalhista, e isso traz como fonte do direito do trabalho, acima da CLT, o contrato de trabalho. Lembram que a gente estudou contrato de trabalho, né? O acordo entre empregador e empregado, ele tem vigência acima da legislação. Então, a primeira fonte de direito do trabalho hoje é a Constituição, e depois da Constituição, e apenas depois da Constituição, vai valer o acordo entre empregador e empregado. A CLT vai servir para aquelas situações onde não há um acordo escrito, que acaba sendo a maioria dos contratos de trabalho, onde você simplesmente atribui uma função para o empregado e assina a carteira, mas não tem uma especificação dos termos do contrato, e vai servir para aquelas situações que o contrato de trabalho não trata. Ela fica como uma legislação subsidiária ao contrato de trabalho, como uma terceira fonte de direito. A gente ainda vai ter normas da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho é uma entidade ligada à ONU. Ela vem ali no bojo da saída da Segunda Guerra Mundial, junto com a Unesco, junto com o Fundo Monetário Internacional, junto com a Organização dos Refugiados de Guerra. E a gente tem essas normas que visam padronizar o mercado de trabalho no mundo para melhorar a condição de trabalho nos países mais pobres e também para impedir, ou pelo menos desaconselhar, a livre imigração e emigração de trabalhadores. E nós temos ainda outras normas que são aplicáveis às relações trabalhistas, as normas de segurança do trabalho, né, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, questões de riscos ambientais, de atividades insalubres, de atividades perigosas, de ergonomia. Então, essas questões também são fontes de direito de trabalho. E nós temos ainda no direito do trabalho como fonte as sentenças normativas, os precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e os laudos arbitrais coletivos, que são decisões tomadas pela Justiça do Trabalho, ou decisões tomadas por árbitros em questões coletivas de trabalho. E a gente tem também os acordos e convenções trabalhistas, que são as negociações de dissídio que são realizadas entre sindicatos de trabalhadores e empresas, e aí, no caso, é um acordo coletivo, e entre sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores, convenções coletivas. Então, quando a gente vai buscar as normas do direito do trabalho, especialmente do direito do trabalho emprego,
Esses são os textos, esses são os lugares onde a gente busca a norma aplicável. Essas são as fontes do direito, para usar um linguajar mais jurídico. Deixa eu achar nossa aula 2 aqui. Eu mandei abrir tudo na ordem, mas ele cagou tudo aqui. Deixa eu achar, peraí. Tá, começo. Aula 6, aula 9, aula 10. Volta. Aula 8, aula 7, aula 3, aula 11, aula 4, aula 2. Então, se o contrato de trabalho, isso aqui a gente discutiu no nosso segundo encontro, que foi com exceção da Sabrina, que foi a única pessoa que compareceu na primeira aula, né, que ouviu essa aula, esses pontos que eu falei agora, a gente começou o curso aqui nesse ponto, né? A relação de trabalho, a relação de emprego, que vai estar estipulada num contrato de trabalho, depois da Constituição, a principal fonte de direito de trabalho. Quando a gente fala de contrato, o contrato ele tem partes, né? O contrato, para ser válido, o contrato de emprego, para ser válido, ele tem que envolver duas partes, uma chamada empregador, a outra chamada empregado. A gente encontra na CLT a definição de que é empregador e do que é empregado. A definição da CLT, como é antiga, precisa ser complementada, e a gente fez isso em aula, porque a CLT chama de empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Mas aí, é só empresa que gera emprego? E a pergunta, que tem uma resposta óbvia, não. A Laís, por exemplo, é empregada de uma entidade não governamental, certo? Certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ah, sim. Então, é uma empresa que assume risco de atividade econômica. Quando a gente pensa num empregado doméstico que trabalha para uma família é uma entidade que assume risco de atividade econômica. Quando a gente fala de empresa com risco de atividade econômica, a gente está falando de empresa capitalista que busca lucro. Mas nós temos também empregadores que não são empresa, que são associações civis, que são sociedades simples, que são famílias, que são indivíduos, e essas entidades, essas pessoas, também podem tomar a mão de obra fazendo uso da legislação trabalhista. Então, se eu, Rafael, professor, pessoa física, quiser contratar um ajudante, um secretário, uma secretária, eu posso fazer isso mesmo não sendo uma empresa. Uma família que tem uma babá, que tem um motorista, que tem uma governanta, um mordomo, uma faxineira, é um empregador doméstico, um empregador. Então, basicamente, hoje a gente entende por empregador qualquer pessoa física ou jurídica que contrata mão de obra seguindo as normas previstas na CLT. Qualquer pessoa que assina um contrato de emprego. Tá certo? Em 43, até poderia fazer sentido falar que emprego era apenas em empresa, mas hoje não é mais assim. E o empregado, por sua vez, é aquela pessoa física, né, está lá no artigo 3º, que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste e mediante salário. Aí a gente vai estudar daqui a pouquinho as características do empregado, porque se falta uma dessas características, a relação de emprego, a relação de trabalho é outra que não emprego. Tá? Então lembrem-se do artigo 3º da CLT e a gente vai ver os requisitos para considerar alguém empregado. Empregado é pessoa física, sempre. Trabalha
mediante regime de continuidade, sob subordinação, em troca de salário e de maneira pessoal. São os 5 requisitos para a relação de emprego ficar caracterizada. A parte do empregador não importa muito, porque qualquer pessoa que assinar uma carteira de trabalho pode ser empregadora. Agora, empregado, necessariamente a pessoa física, trabalha sob continuidade, trabalha em subordinação, trabalha em troca de salário e trabalha de maneira personalíssima. Então, a gente tem ali a continuidade, né? A não eventualidade. A não eventualidade quer dizer que o trabalhador empregado está relacionado às atividades normais da empresa. O trabalhador, o empregado, ele não é uma pessoa contratada eventualmente para resolver algum problema fora da rotina da empresa. Ele é alguém que faz parte do dia a dia daquela empresa porque as suas atividades têm a ver com aquele negócio. Então, eu lembro que eu usei em sala, porque é o exemplo que eu normalmente uso. Vamos supor que lá na nossa sala de aula, lá na Uniandrade, falte luz. A Uniandrade vai, contrata um eletricista, ele chega, resolve os problemas, restabelece a luz. Esse prestador de serviço, ele precisa ser um empregado? Não, porque a atividade que ele exerce não faz parte do dia a dia da empresa, é uma atividade eventual. Já a atividade regular é aquela que tem a ver com a prestação de serviço da empresa. Então, quando a contratação, quando o acionamento da mão de obra é eventual, a gente está lidando aqui com trabalho autônomo ou com contratação de empresas. Se falta não eventualidade, não há emprego, porque a gente vai estar lidando com outro tipo de trabalho que não trabalho de emprego. O trabalho empregatício é oneroso. O empregado recebe dinheiro em troca do seu tempo e do seu conhecimento, do seu esforço. Se o trabalho não é remunerado, ou a gente está lidando com trabalho voluntário, que é a Lei 9.608 de 98 que regulamenta, ou a gente está lidando com trabalho escravo. Trabalho de empregado é pago. Se não tem salário, não é trabalho, não é relação de emprego. Trabalho de emprego é pessoal. O empregador, quando contrata um empregado, contrata aquele empregado. É uma relação pessoal. Vamos supor que eu não pudesse dar aula para vocês hoje. A Uniandrade indicaria um professor substituto do próprio quadro, ou vocês não teriam aula e eu teria que repor isso em outro dia. Mas eu não poderia mandar um colega professor de outra instituição, ou mandar o meu irmão, ou mandar um amigo, ou mandar minha esposa, meus filhos, para dar aula no meu lugar. Quando vocês precisam faltar no trabalho de vocês, vocês não podem mandar um substituto. Porque o contrato de trabalho foi feito com você e só com você. O empregador, por sua vez, ele pode ser substituído. A gente estudou isso na nossa última aula, se eu não me engano, inclusive. Quando o empregador é empresa, a morte do dono não muda o contrato de trabalho. Se o empregador é pessoa física, a decisão em continuar ou não, caso a atividade permaneça, é do empregado. Mas o empregado presta serviço de maneira pessoal. Se o empregado tem a prerrogativa de mandar outra pessoa no lugar dele, ele ou é um empregado terceirizado, e aí ele não é empregado do tomador de mão de obra, mas da empresa de recursos humanos, ou ele é um prestador de serviço autônomo. Aquele nosso eletricista contratado pela Uniandrade poderia perfeitamente mandar um substituto, desde que esse substituto esteja ligado à mesma empresa e
forneça nota fiscal, tanto faz quem vai. Até que tá claro? Sim, professor. Beleza. Outra característica de contrato de trabalho, e essa aqui não pode faltar, quer dizer, nenhuma delas pode, mas essa, junto com a onerosidade, a mais característica, é a subordinação. Empregado é subordinado. Empregado cumpre ordem. O empregador, quem contrata a mão de obra, tem a prerrogativa de determinar as tarefas, as funções, o ritmo e de controlar a qualidade e a assiduidade do trabalhador. Empregado cumpre horário, empregado cumpre ordens, empregado recebe atribuições. Se o trabalhador não é subordinado, ele não é empregado. E o que é mais comum, as empresas, muitas vezes, para fugir do regime da CLT, porque ele é um regime caro, contratam trabalhadores autônomos para exercer trabalho subordinado. Então, você contrata uma pessoa como pessoa jurídica, contrata uma empresa, portanto, né, para prestar um serviço dentro da empresa, mas aí você vai ver o trabalho daquela pessoa jurídica, daquela empresa individual, daquele MEI, é um trabalho que está sob subordinação. Aquele PJ, entre aspas, cumpre horário, aquele PJ, entre aspas, recebe ordem, aquele PJ toma bronca, recebe advertência verbal. Nesse caso, a gente está perante uma relação de emprego, ainda que disfarçado. E aí, quando houver a situação do término daquela relação, é muito provável que o PJ, que na verdade era o empregado, busque a equiparação e o reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho. O empregador, então, ele tem poderes sobre o empregado, que são o poder de regulamentação, ou seja, de dizer como o trabalho vai ser feito, hora de entrada, hora de saída, quais são as tarefas a serem atribuídas, o ritmo de trabalho, a forma de comportamento, a forma de vestimenta. Ele tem o poder de fiscalizar o cumprimento desse regulamento e ele tem o poder de punir o empregado que não cumpre o regulamento. E ele tem o poder de punir, eu já adianto isso, que a gente vai usar daqui a pouco, por meio da justa causa, nas situações gravíssimas, da suspensão das situações graves, da advertência escrita, quando há uma persistência em atos de descumprimento em situações de gravidade média, e da advertência verbal, sempre que ele achar necessário, sempre que houver uma violação, ainda que pequena, do regulamento do contrato de trabalho. Esse poder é do empregador. Se o empregador adverte PJ, é porque aquele PJ não é PJ de verdade, ele é o empregado e o empregador só está sonegando o direito trabalhista. O contrato de trabalho é voluntário, como todo contrato, né? As partes não são obrigadas a permanecer neles. Lembrem-se, né? Quando que o empregado pode deixar o contrato de trabalho? Sempre que ele quiser. Quando que o empregador pode encerrar o contrato de trabalho do empregado? Se não houver alguma cláusula legal de estabilidade, sempre que ele quiser. Porque ninguém é obrigado a nada. É uma relação comercial, uma relação de contratação que é livre. O empregado permanece na empresa enquanto é bom para si, o empregador permanece com o empregado enquanto é bom para si. Se há algum elemento de coação, se o empregado é contratado mediante chantagem, se o empregado não pode deixar o emprego mediante chantagem, nesse caso o contrato de trabalho é nulo, e sendo nulo, ele não existe. E ele vai ser anulado depois pela Justiça do Trabalho. Aí aqui eu explicava para vocês contrato, mas eu acho que isso não tem muita razão de ser agora, né? Isso aí vocês podem estudar depois no material, porque senão a gente extrapola em muito tempo, né? O empregado, para ser empregado, ele pode consentir a partir dos 16 anos. Ele não precisa ser assistido pelos pais, por exemplo, ele pode assinar o contrato de trabalho.
A manifestação da vontade das partes é livre. A doutrina entende que o contrato de trabalho é um contrato de adesão. Por que é um contrato de adesão? Porque o empregador coloca as cláusulas e o empregado aceita ou não aceita. Contrato de adesão, por exemplo, é o que a gente assina com a companhia de telefone quando assina um plano de celular. A Vivo, a Claro, a Oi dão as condições, você concorda ou não concorda, e você diz que concorda ou não quando assina. Contrato de trabalho é a mesma coisa. Empregados mais qualificados, obviamente, têm mais poder de barganha e conseguem negociar cláusulas melhores. Mas a característica dele, a natureza do contrato de trabalho é ser um contrato de adesão. O empregador, para ser empregador, tem que ter pelo menos 18 anos, a não ser que ele seja emancipado civilmente. O estagiário, para ser estagiário, pelo menos 16 anos. O aprendiz, a partir dos 14. O estrangeiro, além da questão etária, precisa ter visto de permanência. A gente vai ter exceção para os estrangeiros que trabalham em região de fronteira. Então, se a gente for pensar ali em Guaíra, se a gente for pensar em Uruguaiana, Foz do Iguaçu, Chuí, a gente tem cidades de livre circulação de brasileiros e estrangeiros, e aí, nesses casos, é possível contratar estrangeiros sem se atentar para a questão do visto. E a gente ainda tem permissão, por questões humanitárias, para contratar refugiados, mas nesse caso, o orientado é que vocês ajudem esse refugiado a obter a documentação o mais rápido possível. Contrato ele pode ser tácito ou expresso. Contrato tácito é aquele em que não há um contrato escrito, que as cláusulas são estabelecidas pelo costume. Contrato expresso é aquele que existe um papel chamado contrato de trabalho com as obrigações. Esse contrato expresso, né, pode ser no papel ou pode ser de boca, combinado de boca, oralmente. Existem algumas situações legais onde precisa ter contrato escrito, né? Estágio, aprendiz, atleta profissional, artista. E também no caso do trabalhador intermitente, que a gente ainda não estudou, mas é a legalização do bico, aquela pessoa que presta serviços eventuais em determinados locais. Não tem a ver com a não eventualidade, né? Mas pensem, por exemplo, no garçom que é taxa num restaurante, na cuidadora que trabalha num buffet quando tem festa que reúne criança, no músico, no DJ que trabalha numa empresa de eventos. São pessoas que prestam serviços mediante demanda. Tá? Esse tipo de contrato, para ser reconhecido pela CLT, tem que ser feito por escrito. Atletas profissionais, artistas, aprendizes, estagiários também. O resto não necessariamente precisa de contrato escrito. Aqui já foi. Então vamos passar para a aula 3. Fechou aqui 2. 11. Seis. Aí a gente passou a estudar, depois do contrato de trabalho, a gente passou a estudar remuneração, né? A gente estudou ali o complexo salarial, as verbas salariais, as verbas não salariais. Né? Tem a definição de salário, que está ali no artigo 95 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que eu falei para vocês, é fonte de direito. São a remuneração ou os ganhos suscetíveis de serem avaliados em espécie ou fixados por acordo, que são devidos em virtude de um contrato de aluguel de serviços, escrito ou verbal, por empregador a um trabalhador, seja por trabalho efetuado ou que deverá ser efetuado, seja por serviços prestados ou que deverão ser prestados. Então, a definição de salário está na 95 da OIT. Né? O que eu acho curioso aqui, e é um termo bastante feliz que eles usaram na redação, é tratar o contrato de trabalho tendo por objeto aluguel de serviços. O empregador contrata uma pessoa que tem uma capacidade de trabalho, mas ela não contrata, ao contratar essa pessoa, ela não se torna proprietária do trabalho dessa pessoa ou proprietária dessa pessoa.
Há uma relação de locação. Eu sei fazer aquilo que eu faço, há alguém disposto a pagar, e enquanto me pagarem, eu vou prestar o serviço contratado. Eu sou empregado da Uniandrade, então eu coloco à disposição do meu empregador, enquanto eles assim o quiserem e eu também, os meus conhecimentos sobre as matérias que eles acham que eu sou capaz de ensinar, e eles me pagam um valor mensal. Eu concordei com o valor, eles concordaram em me pagar, eles acreditam que eu tenho capacidade, eu acredito que eles têm condições de me manter remunerado e feliz com o que eu faço. Então, há um contrato. Tem outra definição, que é do professor Maurício Delgado, conjunto de parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ou empregado em função do contrato de trabalho. Repetiu? Voltou para aí. Tem vários nomes, né? Ordenado, remuneração, retribuição, proventos, honorários, cachê, faz-me rir, pagode, bufunfo. Não importa, estamos falando da mesma coisa. Servidores públicos recebem vencimentos, os agentes políticos recebem subsídio, militar recebe soldo, mas é tudo a mesma coisa. Se tem contraprestação financeira em contrato de trabalho, estamos falando de salário. Salário tem algumas características também, né? Ele é forfetário, que vem do francês a forfait, adiante. O valor do salário é definido antes da prestação do serviço, quando o trabalhador vai iniciar seu mês de trabalho, ele já sabe quanto vai ganhar no fim do mês, desde que ele compareça em todos os dias de trabalho definidos. E isso tem a ver com o risco da atividade econômica. Quem assume risco de atividade econômica são as empresas. E mesmo no caso de empregadores que não são empresas, a sua condição de pagar o salário, a sua condição de lucro ou não lucro, é problema seu. O trabalhador começa o mês sabendo o quanto ele vai ganhar no final. O salário é sempre combinado com antecedência. 2, o salário é alimentar. Quando a gente diz que o salário é alimentar, significa que ele é a principal ou mesmo a única fonte de renda para aquele trabalhador. É a contrapartida econômica da subordinação. O trabalhador se subordina, se sujeita à relação de emprego, porque ele depende do salário para viver. Desculpem. Porque ele depende do salário para viver, o salário acaba tendo algumas características especiais. Ele não pode ser penhorado por dívidas do trabalhador, ele não pode ser reduzido, a não ser nas situações previstas em lei, e o trabalhador não pode a ele renunciar. O trabalhador não pode aceitar trabalhar sem salário, ele não pode abrir mão do salário. O salário é crédito super privilegiado em caso de falência de empresa. Então, quando a empresa vai à liquidação, ou seja, os seus ativos são transformados em dinheiro para pagar os credores, os primeiros credores a receber são os empregados, até o limite de 150 salários mínimos por empregado. O que passa disso é crédito comum, crédito quirografário, como diz a lei, que vai ser pago de acordo com a ordem de pagamentos normal. Mas até 150 salários por empregado eles recebem antes de todo mundo. Depois que paga os empregados, paga os impostos, depois que paga os impostos, paga o resto dos credores. Ele é pós-numerário ou pós-serviço. Significa que, da mesma forma que o trabalhador sabe o quanto vai ganhar antes de trabalhar, ele também sabe que só vai receber depois de trabalhar. Nenhum salário é devido até que se complete o período de contratação estipulado. Período de contratação que pode ser diário, semanal, quinzenal ou mensal. O importante é que o trabalhador só tem direito a receber depois que ele cumpriu o período de contratação estipulado. Quando é mensal, que é a regra no direito brasileiro, quase todas as empresas pagam salários mensais.
o salário deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Até o 5º dia útil do mês seguinte. Ah, pode pagar em outra data? Mediante acordo, sim. Mas, de qualquer forma, é pós-numerário, é pago depois que o empregado recebeu. Perdão, depois que o empregado trabalhou. Ele é uma declaração unilateral de vontade por parte do empregador, com uma limitação de autonomia. O empregador pode pagar quanto? Quanto ele estiver disposto. O salário é sempre uma declaração de vontade do empregador, uma avaliação do empregador no valor da mão de obra que ele aluga. Essa manifestação de vontade não é plenamente livre, porque o empregador está limitado na sua declaração de vontade por normas como o salário mínimo regional e piso salarial previsto em acordo ou convenção. Mas quem define remuneração é o empregador. O trabalhador qualificado até tem barganha para pedir mais, mas no fim das contas, quem aceita ou não aceita o empregador, porque é ele que paga, o dinheiro sai do caixa dele. Outra característica é que o acordo de trabalho ele é persistente. Então, o contrato de trabalho se renova automaticamente a cada período trabalhado. Então, a gente falou aí que a maior parte dos contratos de trabalho no Brasil são mensais. Como eu sei que aquele contrato foi renovado? Porque depois de receber, o trabalhador continuou indo trabalhar e o empregador continuou pagando. Então, a cada vez que o trabalhador comparece na empresa, cada vez que o trabalhador ocupa seu posto de trabalho, que ele exerce suas tarefas, e ele recebe por isso, se entende que o contrato de trabalho foi renovado. E o contrato de trabalho segue sendo renovado até que uma das partes formalmente o encerra por meio do aviso prévio, ou por meio do abandono de emprego, ou por meio da justa causa. Ou por meio da morte, claro. O salário, né, a remuneração, ela é periódica, como eu já falei para vocês, né, vai de um dia a um mês. Não é possível estabelecer um período maior do que um mês. Não posso contratar um trabalhador para receber salários trimestrais ou salários anuais, que a lei não permite, até porque o salário tem uma característica alimentar. O trabalhador vai ter que pagar suas despesas de alimentação, locomoção, moradia, vestuário, lazer, todo mês. Então, ele precisa receber pelo menos uma vez por mês. Gorjeta faz parte do salário. Gorjeta é salário. Tem a definição da CLT do que é gorjeta, né? Vou ler para vocês. Quantia paga por terceiros ao empregado como forma de agradecimento pela qualidade do serviço por ele prestado ou diante da exigência da empresa. Essa exigência da empresa não existe mais. Desde o Código de Defesa do Consumidor, ali de 90, não existe mais. Hoje, as gorjetas no ramo de hotelaria e de alimentação são opcionais, mas quando pagas, integram o salário do empregado. Isso quer dizer que sobre aquilo que o empregado recebe de gorjeta, o empregador deve recolher férias, 13º, fundo de garantia, contribuição previdenciária. Gorjeta pode ser paga de maneira direta ou indireta. Direta é quando o cliente paga diretamente ao empregado. Indireta, que é a mais comum e a mais inteligente por parte das empresas, é quando a empresa recolhe a gorjeta e repassa para os empregados. Então, você vai no restaurante, janta, e aí vem na conta, todos vocês já passaram por isso, o valor consumido e o valor da gorjeta, você paga os dois, a empresa recebe a gorjeta e repassa para os empregados. Isso é melhor para a empresa, primeiro porque ela tem o controle de quanto que os empregados receberam de gorjeta, e com isso ela consegue já provisionar os valores dos direitos trabalhistas que incidem, e segundo porque evita briga no ambiente de trabalho, uma vez que é comum que empregados embolsem a gorjeta que receberam e não repassem para o resto da equipe. E a gorjeta que você paga para o garçom não é só do garçom, é do garçom, do caixa, do taxa, do limpador de pratos, do cozinheiro, do segurança, é de toda a equipe. Fora que ainda existe o risco do empregado receber a gorjeta, embolsar, e depois que sair da empresa,
dizer, olha, eu recebi gorjeta e a empresa não me recolheu férias, 13º fundo de garantia, previdência social sobre minhas gorjetas, e aí o empregador nem tinha como recolher porque ele não sabia, não importa, ele vai ser condenado a recolher. Então, o melhor para a empresa é recolhimento indireto de gorjeta e repasse posterior. Quando tem um empregado contratado e que tem direito à gorjeta, você anota na carteira de trabalho quando registra o empregado, o salário e uma estimativa que ele tem de faturamento mensal com gorjeta. Isso fica para registro. Gorjeta não tem valor sobre aviso prévio, porque enquanto estiver cumprindo aviso prévio, o empregado continua ganhando gorjeta, nem sobre adicional noturno, nem sobre hora extra, nem sobre DSR, também porque nesses momentos o trabalhador continua recebendo as gorjetas. Seria um bis in idem, seria um pagamento duplo sobre a mesma coisa, coisa que é vedada em direito do trabalho. Limites quantitativos já falei, salário mínimo, piso regional, que já falei também. Isso aqui não cai, passa para frente. Vamos para a aula 4. Então, o salário é composto de salário base, adicionais, prêmios, gratificações e abonos. Prêmios, gratificações e abonos, até a reforma trabalhista, eram considerados verba salarial. Então, sobre eles incidiam verbas trabalhistas em geral, incidia os custos normais de remuneração salarial. Desde 2017, prêmio, gratificação e abono não mais geram repercussões em férias, 13º, fundo de garantia, previdência social, tá? Então, a gente tem o pagamento dos adicionais. Os adicionais, eles vêm como remuneração para além do salário base e são, como diz o professor Maurício Delgado, parcelas contraprestativas suplementares devidas ao empregado em virtude do exercício do trabalho em circunstâncias tipificadas mais gravosas. Então, o trabalhador recebe o seu salário base e, a partir do salário base, vai receber também adicionais. Com isso, o trabalhador ganha mais por trabalhar em situações ruins e também por tornar esse trabalho mais caro, desestimula o empregador. O que são esses adicionais? Em primeiro lugar, hora extra. Então, os nossos trabalhadores, nos regimes de trabalho da CLT, são contratados, via de regra, por até 44 horas semanais, ou, dependendo do tipo de serviço, até 36 horas semanais. Desconsiderem esse 30 aqui, que eu digitei errado, é 36, tá? Quando é necessário que o trabalhador, por uma demanda do serviço, cumpra horas além dessas contratadas, ele deve receber o salário por essas horas com um adicional. Esse adicional tem o nome de hora extra. Então, o trabalhador que cumpre jornada além de 44 ou 36 horas semanais, dependendo da profissão, tem direito a receber horas extras. Quanto é essa hora extra? É o valor da hora trabalhada, afinal ele trabalhou, e mais um adicional que vai de 50% a 100% das horas trabalhadas, dependendo do dia de trabalho. Então, o trabalhador ele vai receber em dias úteis 50% das horas trabalhadas. Em domingos e feriados, vai receber 100% do valor da hora trabalhada. Para encontrar o valor da hora, pego o salário base, somo com os adicionais, divido por 220 e multiplico pelo percentual do adicional a ser aplicado. Tá certo? Sobre hora extra, a gente tem incidência de férias, 13º, fundo de garantia, imposto de renda, DSR, e aqui tem a fórmula para calcular a DSR de hora extra. Não vou explicar a fórmula agora, mas está aqui no texto, vocês podem usar depois, quando for necessário. Adicional noturno, porque as pessoas precisam dormir. Trabalhar à noite faz mal para a saúde. Então, a gente tem
por lei, e está na Constituição, que o trabalhador urbano ganha 20% a mais da hora quando trabalha à noite, e o trabalhador rural ganha 25% a mais no valor da hora, tá? Isso vale também para quem trabalha em regime de revezamento, então seguranças, porteiros, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham em regime de revezamento, em regime de trabalho noturno, também ganham adicional noturno, tá? A hora noturna do trabalhador urbano tem aí uma característica que é meio jabuticaba, né? Só existe no Brasil, que é a duração de 52 minutos e 30 segundos. Como assim, professor, uma hora que dura 52 minutos e 30 segundos? Exatamente. A hora noturna tem 7 minutos e meio a menos do que uma hora normal. Por quê? Porque o regime de trabalho noturno, se você for pensar numa jornada de 8 horas, ele, na verdade, dura 7. Então, se você tirar ali 7 vezes os 7 minutos e meio, você vai chegar no valor de uma hora cheia. Então, por isso, a hora noturna dura 52 minutos e 30 segundos. Pro trabalhador rural, não. O trabalhador rural recebe a hora com 60 minutos normal, só que o adicional dele é de 25% e não de 20%. Na prática, dá quase na mesma. Opa, subir, desceu. Ué, como é que vem para aqui de novo? Volta. Tem aqui essa tabelinha, que deve estar ruim para vocês lerem, mas tem a tabela da quantidade de horas, né? Para vocês entenderem o período e a duração do trabalho. Quando a jornada de trabalho começa em período diurno, ou seja, até 22 horas para o trabalhador urbano, e termina no meio da noite, o trabalhador só recebe, por adicional noturno, as horas que passam das 22 horas. Quando acontece o contrário, ou seja, o trabalhador começa a sua jornada no período noturno e encerra em período diurno, então ele pega depois das 22 horas e entrega o posto de trabalho depois das 5 da manhã, nesse caso, todas as horas que passam das 5 da manhã também são pagas com adicional noturno, porque afinal de contas, nesse caso, o trabalhador não dormiu, então para ele segue sendo noite até que ele chegue em casa e durma, tá bom? Adicional noturno incide sobre férias, 13º, fundo de garantia, imposto de renda e o DSR. A fórmula de cálculo do DSR também está aqui. Insalubridade, periculosidade, penosidade. Primeiro que eles não são cumulativos, o trabalhador recebe um ou outro, tá bom? Para você caracterizar a necessidade de pagamento, é preciso ou que a empresa aceite pagar por conta própria, ou que seja realizada perícia por médico ou engenheiro do trabalho, para demonstrar a insalubridade ou a periculosidade daquela atividade. Insalubridade é literalmente a situação que faz mal para a saúde. Tem aqui a definição do professor José Cairo, mas não vou fazer a leitura. A gente tem uma relação de situações insalubres, então na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, número 15, a gente discutiu uma por uma na sala, e a base de cálculo não existe na lei. Então, o trabalhador recebe quanto de adicional de insalubridade? A gente não sabe calcular se é sobre o salário base, se é sobre o salário mínimo, se é o mínimo regional, se é sobre a remuneração inteira, se é o salário inteiro, a gente não sabe. Na dúvida, dá uma olhada no acordo na convenção coletiva. Se lá não fala nada, paga sobre o salário mínimo. Mas isso pode ser revertido depois na justiça. Então, 10% de quanto? Vai do salário mínimo, na maior parte das situações, em situações de insalubridade baixa. 20% insalubridade média, 40% insalubridade alta. Quem define baixo, médio ou alto é o perito no seu laudo. Esse valor é remuneração, portanto, sobre ele tem férias, 13º, fundo de garantia,
O DSR, nesse caso, já vem no salário, e as horas extras. Como esse aqui é pago mensalmente, o valor que o trabalhador recebe sobre todo mês já inclui os dias de descanso, então não tem nenhum cálculo para chegar no valor do DSR. Periculosidade, atividades consideradas pela lei perigosas. Tem uma lista de atividades que são consideradas perigosas, que são aquelas que impliquem em risco por lidar com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, riscos de segurança pessoal nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial. Nossa, desculpem aí. Riscos à própria integridade física nos trabalhos de segurança pessoal ou patrimonial, e os trabalhadores que estão embarcados em motocicleta. Esses trabalhadores têm direito adicional de periculosidade. Nesse caso, o adicional é de 30% do salário base. Não é sobre o salário mínimo, e aqui já está claro que é sobre o salário base. E esses 30% vão incidir sobre tudo de novo. E nós temos, por último e menos importante, o adicional de penosidade, que está previsto na Constituição, mas que a gente não tem uma definição legal do que ele é. Então, situações penosas, trabalhos em situações difíceis, sofridas, mas a lei não diz o que é. Como a Constituição já tem 34 anos, não deu tempo ainda dos legisladores fazerem uma lei dizendo o que é adicional de penosidade. Algumas categorias até recebem, por acordo ou convenção coletiva, mas não temos ainda uma definição legal, então não tenho muita coisa para falar a respeito disso. Fecha. Verbas não salariais, gratificações, 13º, prêmios, férias. Quanto ao 13º, a primeira parcela deve ser paga até novembro, a segunda parcela até 20 de dezembro. Ele tem o valor de uma remuneração. Ele é pago sobre a média das remunerações no ano. Isso vale principalmente para os trabalhadores em regime de comissão, e os trabalhadores que recebem gorjeta, eles vão receber sobre a média de valores no ano. As férias correspondem ao salário do mês que o trabalhador não vai exercer suas funções, com um adicional de 1/3, para que o trabalhador possa viajar, passear, descansar. Tem que ser gozadas 30 dias por ano. Esses 30 dias podem ser repartidos em 3 parcelas, desde que uma delas tenha pelo menos 14 dias e que a menor parcela tenha no mínimo 5 dias. Tá bom? Direito coletivo do trabalho a gente não estudou, questão sindical, perdeu muita importância. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho, eu acho que não entrou na prova. Não entrou, então a gente não precisa discutir hoje. Cessação do contrato de trabalho. A gente discutiu isso em sala, né? A gente tem a cessação do... Cadê o acordo, né? A gente tem a cessação do contrato de trabalho por acordo, que é quando empregado e empregador juntos querem terminar aquela relação. Nesse caso, o empregado tem direito a receber meia multa, 20% dos depósitos do fundo de garantia durante o período de contrato, e tem direito a sacar 80% do saldo do fundo de garantia. Esse acordo ele já existia na prática, as empresas simulavam dispensas para que os empregados pudessem sacar fundo de garantia. Continua existindo o acordo por fora, porque muitas vezes a empresa não quer pagar os 20%. O problema do acordo por fora é que ele é crime. E aí a empresa, para resolver uma situação que é benéfica para o empregado, acaba se comprometendo numa situação fraudulenta e criminosa. Então, não vale a pena, faça um acordo pela forma legal. A gente tem o PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária. Nesse caso, demissão voluntária é até um pleonasmo, porque toda demissão é um ato voluntário do empregado,
mas a empresa oferece benefícios para que o empregado se demita. Os PDVs, o valor que o empregado recebe de PDV é isento de imposto. Aí a empresa, para reduzir folha, ao invés de sair dispensando a torta e ao direito, ela procura os empregados para ver aqueles que querem sair e oferece um pacote de benefícios. Normalmente, um tempo de plano de saúde paga e um valor por tempo de serviço. Dispensa sem justa causa, que é um direito do empregador de não estar mais com vontade de manter aquele trabalhador no seu quadro, ou de não ter mais condições de pagar. Ele pode exercer esse direito a qualquer momento, mediante comunicação prévia, que é o aviso prévio. Se o empregador não deseja que o empregado cumpra aviso prévio, mesmo assim ele vai pagar um mês a mais de salário. O empregado que é despedido sem justa causa tem direito a receber uma multa, que é de 40% sobre os depósitos no fundo de garantia, vai receber férias e 13º proporcionais, os dias trabalhados no mês. Se cumprir as exigências da lei, vai ter direito ao seguro-desemprego. A gente tem a despedida indireta, né, ou a dispensa indireta, que é quando o empregado busca a Justiça do Trabalho para afirmar que o empregador, por violação grave do contrato de trabalho, o empurrou para fora da empresa. A gente diz que é a justa causa da empresa. E aí, nesse caso, o empregado, comprovando a violação do contrato, normalmente atraso de salário ou assédio moral, ele consegue reconhecimento da Justiça do Trabalho de que ele, enquanto demissionário, tem direito à multa do fundo de garantia. Que a empresa violou o contrato e, por ter violado o contrato, ela deve ser multada. Tem aqui as hipóteses lá do artigo 483 da CLT, não preciso citar todas, porque todas elas se resumem a quebra de obrigação contratual. Falência da empresa não é um ato voluntário, mas, obviamente, o empregado que, quando a empresa é liquidada, o posto de trabalho deixa de existir. O empregado não perde direito às verbas trabalhistas, só que a empresa não vai estar mais lá para pagar. Nesse caso, os bens e recursos da empresa vão ser vendidos e o dinheiro arrecadado vai para o pagamento dos empregados. Já falei disso ali quando a gente discutiu o crédito superprivilegiado dos empregados. Demissão já é ato do empregado, também é um direito subjetivo. Lembrem-se que só o empregado se demite. A frase "você está demitido" é muito bonita no programa de TV, mas ela é juridicamente incorreta, porque a demissão é ato exclusivo do empregado. Ele se demite quando ele quiser. Não existem normas de restrição à demissão. A dispensa sem justa causa tem, nas situações de estabilidade médica, gestantes, acidentes de trabalho, dirigentes sindicais, dirigentes da CIPA. A gente tem ali um rol de situações onde não é possível dispensar sem justa causa. Já para demissão, o empregado se demite quando e como ele bem entender. Ele vai ter a obrigação de dar aviso prévio para o empregador. Lembrando que o aviso prévio ele parte de 30 dias e a partir de 1 ano de trabalho ele vai sendo acrescido em mais dias até chegar ao limite de 90 dias. Certo? A única obrigação do empregado, então, é dar aviso prévio e, dando aviso prévio, cumprir com suas obrigações profissionais nesse período. Se ele não quiser cumprir aviso prévio, ele paga para a empresa o valor de um mês de trabalho. E nós temos a justa causa, que é a pena de morte no direito de trabalho. A legislação é a penalidade mais dura, mais difícil para o empregado, porque o empregado que sofre justa causa, ele perde férias, ele perde 13º, ele não recebe a multa, ele não saca o fundo de garantia e ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então, é uma situação grave. Por ser grave, são hipóteses bem específicas as que estão previstas na lei,
que permitem a sua aplicação. Para vocês entenderem aviso prévio, justa causa, eu gosto de falar que é aquela situação em que o convívio com o empregado por conta de uma violação de contrato se torna impossível, quando não dá mais para tolerar e conviver com a pessoa. Eu não vou falar hipótese por hipótese, porque são muitas, e a gente teve essa aula há pouco tempo em sala, né? Mas são situações em que não dá para permanecer com o empregado. Então, o empregado que agride moral ou fisicamente um colega, o empregado que comete crime dentro da empresa, o empregado que está preso e não pode trabalhar porque está preso, o empregado que abandona emprego, o empregado que calunia ou difama a empresa e as pessoas com as quais ele travou contato, o empregado embriagado ou viciado em jogo desde que ele não seja, desde que essas condições não sejam patológicas. Então a gente tem ali uma série de situações legais onde a empresa pode desligar o empregado. É importante na justa causa que o desligamento seja imediato. Você não pode guardar rancor. Você não pode tolerar uma falta grave de um empregado, deixar aquilo guardado no RH para usar contra ele num momento posterior. Falta grave tem que ser punida imediatamente. Caso contrário, se configura o perdão, e aí aquele empregado que sofreu a justa causa vai buscar na justiça rescisão indireta para receber os seus direitos trabalhistas perdidos e muito provavelmente vai ganhar. Outro cuidado com a justa causa é a exceção do contrato não cumprido, vocês se lembram dela. A empresa, para poder manejar uma justa causa, ela tem que estar em dia com todas as suas obrigações legais e contratuais. Empresa devedora, empresa sediadora, não pode dar justa causa em empregado. Aqui, ó, tem a relação, eu não vou tocar todas elas, porque senão a gente fica aqui até amanhã. A gente falou de outras formas de término do contrato de trabalho, né? O fato do príncipe, que é um ato da administração pública que encerra a atividade empresarial. Pode ser a proibição de um ramo da economia ou uma decisão que inviabiliza a atividade econômica. Eu dei 2 exemplos para vocês em sala. A proibição dos bingos e a proibição da importação de carcaças de pneu. Nesses casos específicos, a multa rescisória cabe ao Estado e não ao empregador. Porque foi o empregador que mudou a lei, ou mudou o regulamento, mudou a norma, e com isso tornou uma atividade ilícita. Caso fortuito e força maior são eventos humanos, imprevisíveis. Caso fortuito, eventos da natureza. Quando acontece um caso de força maior ou fortuito, a multa rescisória cai pela metade, ela vai para 20% dos depósitos no fundo de garantia. Tá? Tanto a força maior quanto o caso fortuito, para serem caracterizados como tal, precisam ser imprevisíveis. Situações normais, situações esperadas, não são caso fortuito e nem força maior. O contrato temporário, quando acaba, também não gera multa, é chamada extinção normal do contrato de trabalho. Fim dos contratos, quando a gente tem relação de empreitado ou de tarefa. Essas situações aqui não tem multa e não tem aviso prévio, porque o aviso prévio já está dado desde o primeiro dia. A morte do empregador e do empregado extingue o contrato de trabalho, do empregado sempre, porque ainda não é possível trabalhar além do túmulo. Do empregador, se o empregador é pessoa jurídica, nada muda, o empregado continua contratado. Se o empregador é pessoa física, nesse caso é necessário, caso o empregado queira permanecer naquela relação de trabalho com os sucessores do empregador, é necessária a celebração de um novo contrato, até porque uma das partes do contrato de trabalho deixou de existir. Aviso prévio, né, que a gente discutiu também nessas aulas anteriores. Cadê? O aviso prévio, ele é devido pela parte que decide encerrar o contrato de trabalho, e ele vai ser devido a partir de 30 dias desde a comunicação.
ele tem que ser proporcional ao tempo de serviço. Então, para cada ano a mais de trabalho, somam-se mais 3 dias de aviso prévio. Então, a pessoa que trabalhou até 1 ano, cumpre 30 dias. A pessoa que trabalhou 1 ano e 1 dia, cumpre 33. A pessoa que trabalhou 2 anos, cumpre 33. 2 anos e 1 dia, 36. E assim vai até 20 anos de serviço, onde o aviso prévio vai ser de 90 dias. A jornada de trabalho durante o período de aviso prévio, ela é reduzida. O empregado ele vai cumprir 2 horas a menos, ou ele vai tirar 7 dias corridos de folga. O motivo do aviso prévio existir é dar tempo para o empregado buscar um novo trabalho, já que ele avisado foi, e também dar tempo para que a empresa prepare a contratação e o treinamento de um substituto. Então, por isso que a parte que viola o aviso prévio deve pagar os dias, que é uma obrigação recíproca das partes. O empregado só se livra de cumprir e pagar o aviso prévio quando ele é dispensado sem justa causa e durante o período do aviso ele consegue um novo emprego. Justamente porque a função do aviso prévio nesse caso é permitir que o empregado tenha tempo para procurar um emprego novo. Não faz sentido punir o empregado por conseguir aquilo que o aviso prévio pretendia. Então, empregado que arruma emprego quando é mandado embora, não precisa cumprir aviso. Em todas as outras situações, ele precisa. Aqui tá certo, então, acho que é isso. Que aula 6, já falei, que eu nem abri o... E aula 11, que a gente tratou de fundo de garantia e seguro-desemprego. Eu acredito que até por ter sido a aula nossa da semana passada, eu não preciso retornar nesses assuntos agora, certo? Porque a gente acabou de tratar desses assuntos em aula. O fundo de garantia surge ali no regime militar, substitui o regime de estabilidade. Ele é uma poupança forçada, feita pelo empregador em nome do empregado, para que esse, em situações de desemprego ou necessidade, não saia da empresa sem nenhum dinheiro guardado. Há hipóteses legais para saque desse dinheiro. Os principais são doença grave, AIDS, câncer, compra de imóvel, compra de prótese, mas a gente tem ali um rol de situações. O depósito do fundo de garantia durante o contrato, ele vai servir de base de cálculo para a multa rescisória, 40% dos valores depositados, 20% no caso de multa. O fundo de garantia consiste em 8% da remuneração, salário base mais adicionais, depositado todo mês pelo empregador. 8%, porque 8 vezes 12, 96, mais o juro, dá um salário por ano. E o seguro-desemprego, que é pago pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, visa também proteger o empregador, o empregado em situações de dispensa sem justa causa. Então, o empregado demissionário, o empregado que sofre justa causa não tem direito. E esse salário ele vai ser pago de acordo com os critérios previstos em lei de tempo de trabalho e quantidades de pedidos realizados. Então, o primeiro pedido, o trabalhador tem que ter cumprido 18 meses em 24 trabalhados. Segundo pedido, 12 meses em 18 trabalhados. No terceiro, 6 meses em 6 meses trabalhados. E aí, de acordo com o tempo de serviço que ele tem, ele vai receber um percentual que vai até desde 80% da média do seu salário, para quem ganha menos de 1.500, até mais ou menos o valor de R$ 2.200 para quem ganha mais do que isso. Bom, gente, um apanhado geral, não pude me aprofundar em muita coisa, até porque é uma aula só para tratar do assunto de 10, mas eu acho que eu consegui passar pelos principais pontos da matéria. Fica o registro aí para vocês, para o estudo. Vocês têm os materiais que eu usei em aula. Livro para usar para pesquisa tem na biblioteca digital.
E é isso, eu acho que nós teremos uma prova tranquila. Semana que vem, então, estaremos lá em Santa Quitéria e vamos encerrar aí bem o nosso bimestre. Aqui a Lorena falando oi para vocês. Fala oi. Oi. Oi, Lorena. A Laís falou oi. Oi. E acho que é isso aí, gente. Então, obrigado pelo bimestre, obrigado pela atenção, pela participação. Espero que vocês estejam gostando do curso até aqui. A gente, a partir de agora, passa a estudar outros regimes de trabalho que não emprego e parte aí já para o encerramento do nosso curso, porque afinal de contas não teremos muitos encontros no segundo bimestre. Eu vou encerrar a gravação, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou ficar aqui online, só me chamar, beleza? Estou encerrando a gravação aqui. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, professor, pela boa noite. Obrigada, professor, pela aula. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite.